Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Julie e no vídeo de hoje eu vou te indicar livros de suspense. No vídeo anterior eu indiquei alguns livros de romance para quem gosta do gênero e agora eu vou indicar alguns suspenses, né, para vocês que gostam do gênero. Quem não gosta também, para pegar como primeiro livro do gênero, para ver se vai gostar, indico também. Eu sou suspeita para falar porque eu amei cada um desses livros, então assim, foram livros que tiveram reviravoltas muito grandes, foram livros que me prenderam do início ao fim, foram livros que, enfim, vão fazer a gente ficar pensando na história por um tempo. Mas antes de tudo, não se esquece de se inscrever no canal para sempre que sair vídeo novo tu ficar sabendo, ativar as notificações. Comenta aqui, aliás, quais livros tu acha que deveriam entrar para essa lista e se tu tem vontade de ler algum desses que eu vou indicar aqui. Provavelmente mudou aí um pouquinho o ângulo, mas eu tive que tirar o celular porque acabou a memória, botar aqui de volta, enfim, todo aquele paranauê de criadora de conteúdo que vocês já sabem que acontece, né? Então bora pro vídeo. Últimas Palavras é um livro com mas muita reviravolta. Sabe aquele livro que tu tá lendo e parece que é um filme que tá passando na tua cabeça? É esse livro. Eu me vi presa do início ao fim, querendo saber o que ia acontecer com a personagem e mais, o que ia acontecer com o cachorrinho dela, porque sim, tem um cachorrinho aqui na história, então tu fica querendo proteger o cachorrinho mesmo sem poder proteger o cachorrinho. E, sério, gente, eu amei esse livro. É aquele livro que eu não tava esperando nada, que eu não conhecia a sinopse, não conhecia o autor, e ele entregou tudo. Pessoal que leu esse livro aqui junto comigo, que a gente fez uma leitura coletiva, gostou também, não tem ninguém que discordou de que esse livro foi muito bom das pessoas que leram comigo, tá, gente? E aqui a protagonista lê um livro e ela dá 1 estrela pro livro. E o autor do livro vai e começa a ir atrás dela. Porque ele quer que ela retire essa 1 estrela e ela não quer retirar. E aí ele começa a perseguir ela. Imagina se isso vira moda. Não queremos, né? Mas o que tu faria? Tu retiraria a estrela ou tu continuaria deixando ali porque essa é a tua opinião? E tu tem o direito, né, de avaliar um livro de acordo com a tua opinião, se tu gostou ou não. Mas enfim, esse é um livro muito bom, que tem leitora, que tem um autor e que tem aí um autor psicopata que vai atrás da leitora porque ela deu 1 estrela. Então, com esse livro, eu aprendi a lição, gente. Eu não vou dar 1 estrela para os livros. Se eu não gostar, eu vou simplesmente não dar estrela. É isso aí. Ela é só uma menininha. Não precisa ter medo. Essa frase ficou na minha cabeça o livro inteiro. E eu tô falando de A Filha Perfeita. Gente, eu vou deixar as capas aqui, tá? Porque eu não tenho os livros físicos, eu li tudo pelo Kindle. O tanto que esse livro me atormentou a minha cabeça. Agonia, indignação e horror. Essas palavras definem esse livro. Toda vez que o Christopher aparecia para defender a menininha desse livro, eu revirava os olhos, porque eu não aguentava mais. Ele tava muito cego pela menina por causa da história dela e porque ele queria muito ser pai. Aqui a gente tem o Christopher e a Hannah. Olha só, gente, eu li esse livro faz um tempinho, acho que foi ano passado, e eu não esqueci nem o nome dos protagonistas, pra vocês verem como esse livro ficou na minha cabeça. Então, o Christopher e a Hannah, eles não podem ter filhos, eles já tentaram, não conseguiram. E aí aparece a Jane, né, na vida deles. Ela aparece do nada no hospital, os dois trabalham no hospital, ela é enfermeira e ele é médico. E ela aparece lá toda desnutrida, em estado assim horrível de desnutrição, o corpo dela tá horrível, cheio de hematomas, enfim, um monte de coisa. E eles ficam bem tocados com a história dela, eles ficam assim, nossa, tadinha dessa menininha, quem vai ficar com ela, enfim. Mas a Jane não é uma criança comum. E esse livro desgraçou totalmente a minha cabeça, por isso que eu dei 5 estrelas. Passei muita raiva? Passei, mas não é por isso que eu não vou indicar esse livro, ainda assim eu indico, vale a pena a experiência. A gente só fica com raiva dos personagens porque parece que eles estão cegos, principalmente por isso a Hannah começa a ter aí uns insights, tem alguma coisa errada, essa criança não é normal. Mas o Christopher fica ali, ai não, mas ela passou por muito trauma, não sei o quê. E aí acontece que a Jane acaba abusando dessa nossa, olha, eu sou a menininha indefesa, né? Enfim, e aí a gente começa a pensar, tá, mas será que ela realmente não tá precisando de ajuda? Será que isso não é realmente um trauma?
E às vezes a gente pensa isso, às vezes a gente pensa, não, que realmente a criança tem culpa. E enfim, não que a criança tem culpa pelas coisas que ela passou, mas porque ela é má, tá? Nesse livro tem muita maldade, tem até crueldade com bicho, aliás. Cuidado com os gatilhos, porque tem crueldade com gatinho. Eu não lembro se com... Não, com cachorro eu acho que não, mas com gato eu lembro de uma cena muito forte, muito pesada. Então, leiam os gatilhos, cuidado quando vocês forem ler. Por isso que é um livro que eu indico para todo mundo que gosta do gênero, mas com ressalvas, porque tem muito gatilho aqui, tá? Mas eu indico. Então é isso, a história vai girar em torno desse casal que quer adotar essa menininha, mas que ela não é realmente o que ela parece ser, ou talvez, não sei, né? Não posso dar spoiler, mas vocês vão ter que ler para descobrir. E eu fiquei chocada e presa do início ao fim. A Última Casa da Rua Needless. Que livro incrível! Apesar de ser um livro separado em pequenos capítulos com diferentes personagens, diferentes perspectivas dos personagens, o que isso facilita bastante para mim na leitura, eu achei a escrita um pouco complexa, um pouco, não é nem densa, mas bem confusa, complexa, misteriosa, sabe? Mas de um jeito bom, porque isso deixou a leitura mais fluida, pelo menos pra mim. Confesso que eu fiquei um tempão tentando entender o plot desse livro, porque apesar de algumas pessoas aí na internet falam que já tinham adivinhado o plot final, ou pelo menos suspeitado, o que eu confesso que eu não adivinhei, não suspeitei, tá? E olha que eu leio suspense, mas eu não tinha pegado, né, Mas eu confesso que é uma leitura muito boa, é um suspense muito inteligente e eu não aceito críticas nesse livro, tá bom? Não aceito críticas pra esse livro, porque ele é sim um suspense inteligente, bom, que vai ser fluido e ao mesmo tempo vai te pegar lá no final, vai ter um plot que vai te pegar. E logo que eu terminei o livro, eu não entendi muito bem o plot. Eu confesso que eu fiquei confusa, tá? Mas como assim isso é isso e ao mesmo tempo é isso? Né? Como que, né? Eu fiquei assim. Mas aí eu fui olhar alguns vídeos no YouTube e aí sim eu entendi o plot. Então, pra vocês verem, ele é um pouco complexo. Eu me achei burra lendo esse livro, mas tem gente que pegou e entendeu de primeira. Então, confesso que eu ainda assisti vídeo no YouTube pra entender um pouco melhor, mas aí tá. Daí eu entendi. Mas é um livro que eu recomendo demais. Aqui a gente tem uma garotinha que é sequestrada e aí, a princípio é sequestrada, né? E aí os pais vão ficar, ué, o que aconteceu? E a irmã dela também vai se sentir um pouco culpada por isso. E aí ela vai atrás da garotinha. E aí a última casa da Rua Needless é onde fica, né, o suspeito de ter sequestrado ela, enfim. E aqui a gente tem vários pontos de vista, eu acho legal, e nunca tinha visto isso, que tem o ponto de vista da gata Olivia. Eu nunca tinha lido um livro, principalmente de suspense, que tem um ponto de vista de uma gata, uma gatinha, e ela tem o ponto de vista dela, ela fala, pra nós ela fala, né, ela não fala com as pessoas, mas pra nós ela fala, e aí e é uma gata cristã, tá? Ela lê a Bíblia, ela fala, enfim, ela fica irritada. A gente tem o Theo, acho que é o nome dele, não lembro, era com o quê. E tem a Lauren, que é a guriazinha, né, que foi sequestrada, enfim. É muito bom, eu recomendo demais e leia A Última Casa da Rua Needless. A próxima indicação é Flores Partidas. E, gente, que livro é esse? Esse é um livro extremamente pesado, com temas bem fortes, mas para quem não é muito sensível, eu recomendo demais. Eu não sou uma pessoa muito sensível, então tudo que eu leio eu acho pesado, sim, eu acho forte as coisas de alguns livros, mas eu não sou sensível, né? Então eu leio bem de boa e eu recomendo demais. Na verdade, esses livros que eu tô indicando aqui, a maioria deles é pesado, né? Os outros que eu indiquei anteriormente também são, então acho que A Última Casa da Rua Needless já não é tão pesado, ele é só complexo, mas esse aqui A Filha Perfeita então assim, tem que tomar cuidado quando for pegar um suspense, gente, principalmente suspense e terror, quando tem coisas pesadas assim, quando for pegar tem que ler os gatilhos. Nesse livro a gente tem duas irmãs que acabam se afastando depois que a irmã mais nova delas desaparece. Esse foi um crime sem solução, mas que anos depois elas acabam descobrindo coisas que acabam reaproximando elas de novo. E aqui uma das irmãs diz para outra que o cunhado, ou seja, o marido da irmã, tentou estuprar ela e a irmã não acredita, diz que o marido é perfeito, que ele não faria isso, então elas se afastaram por causa disso. Só que tempos depois, quando o marido morre, e isso não é um plot, tá, gente? Não é um spoiler, não é um plot. Não é um spoiler porque tá na sinopse do livro, ele falece, e aí por causa do falecimento dele,
acabam descobrindo coisas sobre ele que talvez ele não era a pessoa que ela esperava que ele fosse. A mulher dele acaba descobrindo coisas no computador dele, coisas da vida dela que acaba decepcionando ela, e aí ela acaba, acreditando mais na irmã, e a partir daí a história vai se desenrolar e a gente vai entender tudo o que aconteceu antes, durante elas voltarem a se falar e depois, Porque o livro é completo, esse livro é perfeito, bom demais, já quero ler os próximos e eu recomendo muito. E a última indicação desse vídeo é um livro que eu li este ano de 2025, então sim, ele é uma leiturinha recente que tá fresquinha na minha memória. Nunca Minta é um thriller sinistro que deixa uma coisa bem clara: toda verdade tem um preço. Aqui a gente tem uma psiquiatra desaparecida, um casal querendo se mudar e uma casa cheia de mistério. Tem como isso dar errado? Tem. Tem como esse livro ser bom, maravilhoso? Sim, também. Esse é o segundo livro da autora que eu leio, da Frida, E, sério, gente, é o meu livro favorito entre os dois que eu li. O outro que eu li foi A Empregada. E eu amei demais a construção da história. Eu amei. Nossa, o suspense / thriller, pra mim, além do romance, ele também é um livro que eu pego assim pra ler assim numa sentada, sabe? Pra ler rápido. Porque os livros de fantasia que eu leio, que são densos, pesados, que são livros grandes, depois eu penso, eu vou pegar um suspense, um thrillerzinho pra relaxar. Olha só, gente, a mente perturbada da pessoa. Vou pegar um suspense com assassinato, com coisa nada pra relaxar. Mas é que eles são livros rápidos de serem lidos e livros que tu lê em uma sentada e te faz querer ler mais livros do gênero. Então, é bom até pra sair da ressaca literária. E uma frase que ficou na minha cabeça desse livro é: 2 pessoas só conseguem guardar um segredo quando uma delas está morta. Sério, gente, sério. Assim, leiam Nunca Minta, da Frida. É o melhor livro, e muita gente concorda que é o melhor livro dela, tá? Dos suspenses que ela já escreveu. Esse é o melhor, ou um dos melhores. E, sério, com essa frase, eu, como uma ouvinte oficial viciada em podcasts de True Crime, não posso deixar de indicar esse livro. E não tem como eu não sentir vontade de ler esse livro ouvindo essa frase. Quem é que nem eu, que adoro um True Crime, adoro ouvir um podcast de coisinhas assim bem leves, vai amar esse livro. Aliás, vai amar todos os livros que eu tô indicando, Porque é bem a vibe de nós garotas fofinhas, que na verdade parecem que lê só romancezinho fofinho, mas adoram um caso de assassinato. Então eu indico demais todos esses livros, tá, gente? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado das indicações. Me conta aqui nos comentários se eu deixei algum livro de fora que vocês acham que, quem é leitor de suspense precisa ler esse livro. Deixa aqui que eu vou adorar receber as indicações de vocês, porque eu amo suspense e tô sempre pedindo indicação lá no Instagram também de suspense pra ler. Então deixa aqui nos comentários pra mim. Um beijo e tchau!